Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre os papéis da mulher na nossa sociedade. A gente vai falar sobre os personagens que cada uma de nós representa, os tantos personagens, e sobre quem é o dono ou a dona do nosso script. Eu sou Maria Lígia Conte, minha convidada especial de hoje é especialíssima, minha sobrinha querida, Maria Laura Conte Nunes. Você pode se apresentar, Laura, por favor? Bom, nesse momento eu vou contar minha história, né? Eu sou Maria Aham. Laura Conte Nunes, filha de Maria Déia, que não está mais entre nós, irmã da minha tia Lígia, filha de Mário Alberto, que também não está mais entre nós, portanto, isso também conta da minha história. Sou mãe de três meninos, um tem 20, que é o Caio, e gêmeos, que são Pedro e Lucas. Eu sou advogada, sou jornalista, hoje mais advogada que jornalista, escrevo, faço um monte de artesanato, me descubro por aí, trabalho, sou dona de casa, tenho um companheiro que não mora comigo, tenho um cachorro, duas gatas, eu exerço muitos papéis e acho que a conversa é bastante apropriada, assim, para o tempo e para as últimas coisas que eu tenho vivido, assim, eu tenho pensado muito nesse tema. Eu penso assim, esporadicamente isso me vem à cabeça. Quem é que é o. Esses dias eu estava conversando com o Gabriel, que é o meu neto mais velho, e ele tinha um discurso que não me pareceu ser dele. Aí eu falei, Gabriel, de quem é esse discurso? Ele falou, é meu. E daí, como o assunto era importante, eu não queria desviar para conversar sobre de quem é o discurso, mas evidentemente não era dele. E eu sinto muitas vezes que eu, não que eu esteja desempenhando papéis que não são meus papéis. Eu sou mãe, sou avó, sou uma professora, sou aposentada, sou artista, sou voluntária em projetos. Eu tenho também uma opção de papéis e que eu escolhi, né? Eu tenho o privilégio de ter escolhido os meus papéis. Mas em muitos momentos eu sinto que o script não é meu. As coisas estão acontecendo meio fora da minha programação. Então, você só não falou a idade dos gêmeos. Você Ah, os falou, gêmeos fazem 16 anos, tem 15. eles têm Todos 15, adolescentes. eles têm 15 e o Caio 20. E eles moram Isso. com você. Estão morando os três Com comigo. você. Então, você é mãe em tempo integral ainda dos três. É. É. E eu queria ver o que que você gostaria de falar sobre isso, sobre essa questão de papéis, dos tantos papéis. A gente vai entender, Laura, que eu fiz um podcast, acho que há 2 ou 3 semanas, com uma mulher preta, que a gente combinou que preta era um termo carinhoso quando a gente se respeita e a gente se gosta. Então, com uma mulher preta, que é a Marisa. E a Marisa falou, ela falou sob o olhar de uma mulher preta, como que é a sociedade, as coisas que ela enfrenta e tal. Nós duas temos a pele branca, assim chamada, né? Branca. E a gente tem alguns privilégios na sociedade. Então, a gente vai ser específica sobre isso. A gente não vai falar da mulher brasileira. A gente vai falar da nossa vivência, da nossa experiência, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, então. Eu acho incrível a sua abordagem, né? Porque isso também é pauta de discussão entre mim e minhas amigas. Eu tenho amigas pretas, mulheres, assim, mulheres vencedoras, e a gente costuma dizer, né? Sempre dizer muito qual é o papel vencedor da mulher, porque a gente acumula papéis, né? E a gente precisa dizer pra gente o tempo todo o quanto a gente está vencendo nos papéis, porque parece que a gente está se provando o tempo todo, né? Quando eu me apresentei aqui, eu disse que contava da minha história negativamente, meus pais não estarem mais. Quando a gente não exerce mais o papel de filha, todos os outros papéis eles também acabam que se rearranjando, né? Perante a nossa história, como eu conto a minha história, né? Então eu tinha privilégios de ser filha e, portanto, ser filha é um lugar para onde a gente, quando tudo dá errado, a gente tem para onde voltar. E Uhum. nesse momento eu volto a mim mesma. Então eu estou a todo momento repensando assim como é esse voltar para mim. E isso é um privilégio. De poder ter, de perceber que eu estou amparada por mim, embora tenha outras famílias e tudo mais, porque eu cuido sozinha dos meus três filhos. Eu tenho um companheiro que eu hoje o elegi como pai dos meus filhos, porque ele assim se porta, né? O pai é ausente, ele está presente e tal, mas efetivamente ausente
pela história que ele quis contar dele mesmo, né? Mas, assim, o papel, como eu moro sozinha com eles, esse papel eu exerço sozinha, mas e tem um trabalho que me proporciona isso também. Então, eu sou ciente dos meus privilégios. Mas também a gente esquece, né, de contar que a gente ainda é mulher e dentro do mercado de trabalho, que por mais que a gente tenha, que eu trabalhe, como eu sou advogada, eu trabalho num lugar, num ambiente onde existam pessoas esclarecidas, e cientes de como elas devem se portar em relação à mulher no trabalho, é um estigma que está aí. Né? Ele não foi superado. A gente discute, mas ele não foi superado. Até porque eu percebo que eu preciso me provar muito mais, eu preciso, às vezes, que não faz parte da minha personalidade, porém, assim, para falar alto, botar o pau na mesa, mas muitas vezes eu preciso fazer este papel para poder. Né, botar um cercadinho ao redor das minhas coisas e de mim mesma, e voltar para casa e ter a jornada dupla, né? Jornada tripla às vezes, e de perceber que nesse momento eu estou nesse lugar porque eu faço 50 anos o ano que vem. Estou vivendo a menopausa. Estou olhando para o meu corpo e ciente, né, das coisas que estão acontecendo. Então, perdendo o privilégio, né, de ser uma mulher bonita, porque não que eu não seja, mas percebendo que este papel já não é mais meu, né? Então, percebendo que na sociedade, assim, ao ter 50 anos, esse foco não é mais. Então, tentando me ajeitar. Então, assim, por mais que eu reconheça os meus privilégios, hoje em dia, assim, estou olhando para essas fragilidades e dizer que isso não é uma desculpa, que assim, que tem dias que eu chego em casa, eu tô cansada, eu não quero ser mãe, eu não quero trabalhar, trazer trabalho para casa, eu não quero outras coisas e encarar isso, né? Não ter que me provar mais. Então, acho que a beleza dos 50 também tá aí. Tá aí. É, não sei se isso responde, quer dizer, não responde a todas as perguntas, né? Mas Não, mas são mais questões que a gente precisa falar, quando a gente se ouve falando, né? Que é quando a gente conta a nossa história e a gente percebe o lugar de fragilidade que a gente está. Claro, eu entendo acho, que estou é, degraus acima, mas ainda num lugar de muita fragilidade. eu acho isso muito interessante, essa coisa de contar num espaço que você sente que você está acolhida e tem confiança. Eu estou fazendo um curso agora das PLPs, né, as promotoras legais populares. Estou fazendo um curso achei fantástico. E na semana passada, sempre é sexta-feira, semana passada na sexta-feira, a gente teve uma dinâmica de grupo e a gente dividiu em grupos, tinha que falar sobre diferentes coisas. O meu grupo ia falar sobre violência obstétrica e a gente se reuniu e era muito rápido, assim, poucos minutos para resolver tudo e apresentar o que a gente ia falar. E na hora de falar, nós éramos 5 mulheres. Como não era uma coisa ensaiada, uma coisa planejada, a gente não teve tempo para falar sobre aquilo especificamente, a gente de repente começou a contar histórias. E teve uma mulher que contou, é uma mulher adulta, talvez 40, talvez 40 e poucos anos, eu não sei exatamente a idade dela, não me lembro, mas ela conta do primeiro parto aos 16 anos. E ela começa a contar, que lá no Pará que ela morava, ela começa a contar, e daí ela conta que ela sofreu um abuso do médico. O médico a tocou e tal. E daí ela disse assim, e ela se surpreendeu, porque ela disse, eu nunca contei isso para ninguém, estou contando agora. Mais de 20 anos depois, ela sentiu esse espaço de falar, né? Então, eu acho muito importante a gente se reunir sempre mulheres, conversar. As fofocas, em alguns momentos, elas são divertidas. Elas podem ser, não uma fofoca que vai prejudicar a vida do outro. Aquela coisinha, fofoquinha que não é fofoquinha de mulher, é uma fofoquinha simplesmente, os homens podem fofocar também. Mas não é uma coisa que a gente deve manter. É, o conversar, a gente se abrir, né? E também não precisa falar sério todo o tempo, mas fala da gente, a gente trocar, é muito rico sempre, né? Muito. Com relação aos papéis, Laura, e os scripts. Eu sinto que quando a gente vai ficando mais velha, a gente começa a escrever mais. Não quero, agora eu quero, é isso que eu vou fazer. Como é que você sente isso? A gente sabe que as coisas que aconteceram com a gente foram opções, né? Eu não, você não optou por ter gêmeos, mas
Você engravidou, sabe como engravida, arriscou e engravidou, e vieram gêmeos, e você aceitou, e eles tiveram, então, de alguma forma, você é a sua história, assim, que você escreveu, né? Que você foi aceitando, na aceitação você escreveu. E as coisas que a gente parece que não foi a gente que escreveu, que a gente não assumiu e está ali. Você tem disso? Você acha que ficando mais Muito. velha tem menos? Como é que é? Não muito. E isso é um papel muito não só meu, mas da mulher, né? Muitas mulheres que, por exemplo, e eu advogo e eu tenho contato com uma das minhas melhores amigas e advoga só para a família, por exemplo, você percebe que a advocacia e ela faz advocacia para mulheres. É uma opção dela, está se especializando nisso, inclusive com uma parte de acolhimento e tal. Por que que existe esse nicho? E aí eu vou chegar lá, do porquê que eu estou indo por esse caminho. Uhum, Porque as mulheres não escolhem às vezes se separar, porque muitas vezes esse papel, essa escolha é delas, mas na hora que da divisão dos bens e dos filhos e dos papéis de quem vai exercer, tudo fica a cargo da mulher. Ou seja, os filhos, né, os cuidados, as responsabilidades e muitas vezes as contas, porque as mulheres, os homens podem optar para não fazer isso, né? E para a mulher, assim, é muito difícil você ter histórias de mulher que saem do casamento e dizem assim, eu foda-se, eu não quero mais, o pai cuida, estou muito tranquilo com essa minha opção, eu saio do casamento e o pai cuida. As mulheres não fazem isso. Existe, obviamente, e não vou dizer que existe uma moral, porque o feminino, não, existe uma coisa da sociedade mesmo, que isso é um trabalho da mulher, e fica tudo no subtexto, né? É claro que em alguns momentos, eu lembro, assim, recém-separados, meninos pequenos, e eu em alguns embates com meu ex-marido, para forçar com que ele tomasse, né, assumisse algumas responsabilidades, e aí eu faria alguns movimentos assim, daí eu lembro da minha mãe falar, não faça isso, você vai arcar hoje com esse papel, ou seja, com ficar com todo o tempo com eles, né, abrindo mão de muitas coisas, mas isso o futuro vai dizer para você que você fez, você não saiu do lado. Então, de certa forma, eu lembro disso ser algo consciente, mas é também algo que a gente não escreve, porque eu demorei para voltar para o mercado de trabalho, por exemplo, demorei bastante, ganhando muito mal numa condição assim, precisando ser ajudada pelos meus pais e tendo outros suportes, ainda bem que eu tinha. Porque eu, com 3 crianças pequenas, era difícil conseguir uma babá e pagar pela babá e poder, enfim, fazer sentido trabalhar fora, né? Então, por exemplo, esse papel de ser mãe solo foi escolhido por mim. Assim, não existia outro. E é escolhido por mim hoje, inclusive, porque eu continuo sendo mãe solo, né? E eu acho que as mulheres têm muito dessas falas, né? Do que a gente escolhe. As mulheres são cuidadoras, então, quando os pais adoecem, por exemplo, numa família onde tem mulheres e homens, são raras as vezes em que os homens se colocam para fazer esse papel de cuidado. Existe, claro, famílias e famílias, né? Mas são esses papéis que foram escolhidos pelas mulheres. E eu acho que para mim tem algumas coisas, né, nesse momento do envelhecimento, escolher também como encarar, né? Eu tô fazendo essa escolha agora, eu acho, né? Esse script de como me entender como uma mulher mais madura, entrando daqui a pouco na terceira idade, eu falo isso com tranquilidade, né? Mas quais os papéis, né? De companheira, da sexualidade, de como me portar como mãe, de que hora também eu corto o cordão umbilical, porque eles moram comigo, de como eles também querem, exige de mim esse papel, ainda sendo que eles já são moleques grandes, né? Acho que tá muito girando entre esse lugar que eu acho que não é só meu, é uma coisa coletiva, e eu falo muito isso com as minhas amigas, e eu acho isso fundamental. As mulheres falam, graças a Deus. é, E o falar, o como hoje eu encontro o acolhimento nessas falas femininas. E como a gente sabe verbalizar, isso é muito bom. muito bom saber. Eu acho que isso também, saber verbalizar é muito bom. A gente tem sempre
não sempre, quando a gente começa a se envolver com essa coisa do patriarcado, conhecer mais o patriarcado, o poder do patriarcado, a gente, ele é o bode expiatório, tudo é o patriarcado. Tudo é o patriarcado. E daí o patriarcado como uma entidade, ele é quase uma pessoa, como Deus é uma pessoa, o patriarcado é uma pessoa. E então tem a coisa da sociedade, que você falou, a sociedade espera isso da gente. Muitas vezes, quando é famílias de homens, né, que tem homens e mulheres, que você falou do cuidado, os homens são muito prontos da eu pago a minha parte, né? Eu pago se ele tiver condição, não, eu pago para alguém ir, eu pago para você ir no meu lugar e tal, que é um papel que a sociedade, um espaço que a sociedade dá para ele, oferece para ele. Esse é serviço de mulher, né? Do cuidado com os pais, cuidado com as crianças e tudo. Então a gente vai colocar um pouco na cultura, um pouco na tradição, um pouco no machismo, né? E agora, dentro do patriarcado, a gente tem a religião também. Eu acho que você não tem uma religião específica, eu tenho, eu desconheço. Não, não. Eu sou uma curiosa. Curiosa. Uma Então, curiosa. mas a gente é criado numa cultura católica. Hoje em dia tem, eu não sei se existem hoje mais evangélicos protestantes do que católicos, mas de qualquer forma, a nossa O último cultura censo, não, né? Eles quase chegaram. quase Acreditava-se, chegou. inclusive, que esse censo já mostraria uma virada, mas ainda não. De qualquer forma, a gente tem uma sociedade cristã, que Uhum. ela mesmo, eu ainda fui em colégio, estudei em colégio de madre, embora eu não tivesse, já disse isso em outras gravações, embora eu não tivesse uma educação religiosa dentro de casa, eu fiz alguns anos, eu fiz o que era ginásio, então eu fiz 4 anos num colégio de freiras. Então eu aprendi muita coisa sobre o catolicismo. Mas ainda que isso não tivesse acontecido, tem outras pessoas que eu encontro, a força da religião é muito forte na nossa vida, muito forte. Então, vamos jogar um pouquinho a culpa na religião? Você é capaz de fazer isso, de identificar o que que na religião, nessa coisa de, não de ser cristão, de ser um bom cristão, mas de como é que eu vou me entender com Deus depois, né? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você sente isso ou não? Não. Pelo contrário, é engraçado porque assim, uma vez eu vi o professor Leandro Carnal, que foi meu professor de história, inclusive, antes mesmo dele ser bastante midiático, ele dizia que as pessoas, hoje a gente tem um sincretismo, que não dá nem para se chamar de sincretismo, porque sincretismo você está misturando religiões, né? Mas que a gente está misturando algo que é subjetivo e a gente conversa com Deus, quer dizer, a gente, né? Muitas pessoas estão de novo voltando para a religião dentro da igreja e tudo mais, né? Para essa coisa bastante do culto e tal. Mas que as pessoas fazem pactos diretos com Deus, né? E aí ela vai se permitindo, tipo, aqui eu não preciso, porque já conversei com Deus e tá tudo bem. Eu não acho ruim esse tipo de interação com a religião, porque ela tá dentro do campo da espiritualidade. E eu acho que tá ok. Eu acho que a religião ela tem uma função para a gente imaginar o que vem depois. E esse meu pacto com Deus, ele tem algo para mim é muito que, que tá pactuado entre a gente, que é o seguinte: existem coisas que nós, materializados aqui nesse espaço e tempo, a gente não vai entender. A gente não tem condições para entender. Então, o mistério permanece e eu respeito esse mistério. Eu respeito Deus colocando esse mistério. Esse Deus eu respeito, acho maravilhoso. E também eu já li um livro de um. Ele era jornalista, não sei se tinha formações além, mas eu adorava ele. Ele tem mil coisas na internet, a gente vocês podem procurar. Ele chama Christopher Hitchens. Ele é um escritor inglês, já morreu, e ele discutia a religião como ninguém, assim. Ele discutia com rabinos, com pastores evangélicos, com muçulmanos, muito respeitoso, mas assim, um ateu convicto. E ele tem um livro chamado Porque Deus Não Existe, e porque acho que Deus não existe porque em religião envenena tudo. E uma das coisas principais que ele diz, que eu acho fundamental, sobre essa conduta que muitos religiosos dizem, é que se não houvesse Deus, o que seria da moral? O que seria de nós? Porque quem estaria vigiando? Se não há Deus, tudo é possível. Se não for falar de Christopher Hitchens, acho que é algum, não sei se é do Guimarães Rosa. Se não há Deus, tudo é possível, mas é um pouco que as pessoas sentem. Deus está ali olhando e, portanto, você não ultrapassa certos limites, porque o que vai ser de mim depois, né?
E ele diz que não, ele como ateu, ele entendia o que significava o respeito entre as pessoas, o que era sagrado, né? A vida sendo sagrada como ela precisando ser respeitada, né? E que esse Deus ele é inventado como algo político, como algo para ser superado. E é isso, é a história que a gente não conta, né? É a história que contam por nós, que a gente está aqui, a religião diz como a gente tem que ser, como a gente tem que agir, porque há um olho, um Deus que nos julga o tempo todo, né? Ele faz muitas críticas a isso. Quem é esse pai que entra nos meus pensamentos, que vê o que eu faço, que vê a todo momento, se preocupa, que coisa horrorosa é isso, que coisa que como que alguém não se revolta com esse tipo de paternidade, né? Ele fala isso, eu acho muito interessante. Muito legal. Gravei um podcast com o professor Carlos Marés, que é ateu também, ele se declara ateu, e ele fala exatamente disso. Ele fala: eu não preciso de alguém me vigiar para eu me comportar, para eu ter empatia, para eu querer dividir, para eu querer estar com um outro ser humano, para querer fazer o bem e não o mal ao ser humano. Eu não preciso de um Deus para me. é, eu já nem discuto muito essa questão de Deus existir ou não existir. Inclusive, nessa gravação com o professor Carlos, eu disse assim. Falei, nossa, eu acho que eu estou sentindo um alívio, assim, agora que você fala que é uma pessoa que eu respeito, que chega para mim e fala, não, não tem. Eu falo, ah, que delícia. Não tem, não preciso pensar mais, não tem. E depois que a gente gravou, que eu fui fazer edição e tudo, mas será que não tem, sabe? Não, eu acho que está tão bem Olha, resolvido nessa questão, porque assim, eu imagino assim, beleza, morreu. Se morreu, daí, tipo, se no segundo seguinte ou no século seguinte, quanto tempo isso acontece, né? Porque daí acho que o tempo desaparece, você abre o olho e fala: caralho, tem mesmo, que legal! E aí, tudo super legal. Mas se não tiver, eu nada. Não, não tem sofrimento, não não, tem não, não sofrimento, tem mais o pensar nisso. E acabou. Então, é. eu acho que isso das coisas é a menos A menos importante. importante. Ele fala isso, ele fala, eu não acredito que existe, acho que é eu não lembro se ele usa a palavra ignorância ou infantilidade, acho que ele usa, para isso ele usa ignorância. É uma ignorância muito grande acreditar nisso. Ele falou, mas eu não tenho certeza. Eu acredito nisso, mas não tenho certeza. E se de repente houver, bom também, né? Na hora, é. Se tiver, Tomara tá que bom. seja open bar. Mas eu trouxe a questão de Deus e da religião por causa desse papel da mulher. Então, quando a gente é uma coisa, você sente que o nosso papel todo, esse de cuidadora, de ser a mãe, de é a que vai ficar com as crianças, é a que vai assumir, é a que nunca vai fugir, é aquela que vai estar lá, ele é imposto pela sociedade machista, que é o tal do patriarcado. Você acha que eles, eu tenho essa impressão, mas você acha que eles usam o Deus para reforçar essa condição? Ou alguém realmente, de fato, em algum ponto, a gente não sabe, a gente está só imaginando, né? Que alguém, em algum ponto no passado, sentiu que era mesmo a vontade de Deus, a coisa. Como é que você percebe isso? Essa relação dessa diferença primordial entre o homem e a mulher, que é as nossas tarefas, os nossos personagens, a nossa sobrecarga em relação ao homem. A maternidade, né? Eu acho que a maternidade explica tudo. Imagino que, sei lá, imaginando os nossos antepassados, que bicho é esse estranho que sangra todo mês e não morre? E quando não sangra, de repente cospe um outro ser, né? E aí há que se ter medo, há que se ter medo. E aí, por um outro lado, né, existe o homem que tem uma força física superior e que, portanto, não há esse debate, não há conversa, não há palavra, a força ela é imposta. Então, o homem que tem medo daquele bicho que sangra, não morre e depois cospe outro ser humano, ele impõe ali as condições dele. E algumas coisas precisam ser explicadas, né? Porque daí a gente vive em sociedade, nós somos seres humanos e a convivência em sociedade. Então, eu acho que explica muito. Explica, assim, vários eventos na história, né? Algumas mulheres que começam ali a ter poderes sobrenaturais são queimadas como bruxas. Não precisam nem ter poderes sobrenaturais, mas começam a ter ascensão política, começa a ter um pouco mais de projeção, elas são queimadas como bruxas. Hoje
não se queima mais mulheres dessa forma, né? Como se queimavam antes. Claro, o feminicídio está aí para provar o contrário do que eu estou dizendo, mas não da forma como era feito, mas pelo menos não nas sociedades ocidentais, mas outros mecanismos foram rearranjados, né? Agora, a religião toda ela é explicada colocando a mulher, tem um devido papel. A religião judaica é matriarcal, ou seja, quem passa a religião é a mulher, então, de certa forma, ali coloca-se a mulher no centro para os homens poderem sempre voltar para aquele lugar, mas isso é uma forma do pastor ter ascensão sobre o rebanho masculino. Então, à medida que ele volta para a mulher judia, ele também está voltando para dentro da sinagoga, ou que seja, e a Virgem Maria, né? Quem é que pode duvidar da Virgem Maria? Meu filho mais velho, ele é católico, voltou para a igreja, é da igreja, assim, tem uma geração, essa geração Z, assim, uma galera que está se tornando super conservadora, é, assim, pensando a igreja de um jeito diferente. Às vezes que eu converso com ele sobre este milagre e às vezes eu já desisti, porque eu tento falar para ele, falo assim, e eu tento explicar para ele o que significa a minha espiritualidade, assim, pouco importa a Virgem Maria ser virgem, né? Eu estou discutindo a virgindade dela, dizendo que sim, que possivelmente é um mito que foi criado porque a igreja precisa de mitos se alimentar. Ele não consegue pensar nesse fato como uma questão histórica. A mulher precisa continuar tendo esse lugar na religião. Ele pertence a uma igreja que é basicamente contra qualquer papel feminino dentro da organização da igreja. Ele fala isso abertamente. Fala muito sobre o patriarcado, ele entende que o patriarcado querem destruir com o patriarcado porque isso é uma missão capitalista, então coloca a mulher dentro do mercado de trabalho, destrói as famílias, as mulheres estão ganhando dinheiro, todo mundo fica escravo do capitalismo, daí eu falo para ele, tá vendo, a questão não é, o problema é o capitalismo, não é, não é qualquer outro. Mas como ele conta a história, então existe ainda na religião, eu entendo, uma necessidade de se incutir essa ideia de que a mulher tem um papel reservado e que esse papel não é de predominância de ascendência política, social, qualquer outro que seja. Ela não tem voz. Ela precisa permanecer num lugar onde ela não tem a voz. Eu não compreendo quando você diz eu entendo. Eu, só um paralelo com questão de linguagem, eu estava vendo uma vez alguém falar sobre o comportamento dos israelitas lá na Palestina, e era um diálogo, e a outra pessoa fala da questão do respeito. Você tem que me respeitar porque eu sou a favor de Israel. Aí o cara fala: eu respeito que você tenha o direito de falar, eu respeito que você tenha o direito de pensar, mas eu não respeito o que você pensa, eu não respeito o seu ponto de vista. Então, quando você fala eu entendo que a religião precisa fazer isso, o que é que você quer dizer com eu Ah, entendo? não, eu entendo no sentido não de respeito, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu respeito cada vez menos as religiões, porque eu acho que elas exploram. Eu respeito a fé. Hum. Eu respeito o direito de acreditar na fé, o direito de exercer essa fé. Não respeito as religiões. Quando eu digo eu entendo politicamente, eu Ah, você entendo entende? como Aham. ela, como forma de manipulação, como que ela é pensada para poder manipular. Eu entendo, eu vejo o jogo. Pelo menos é a Ah, forma como eu vejo, não que eu é. entendo porque Você eu compreende consigo. como é Não, que não, não. funcionam as É isso. pecinhas e o jogo e tudo, né? Isso. É bravo, né? Eu É. tenho uma. Eu não sei se a gente está procurando uma saída ou a gente está procurando simplesmente fugir dessa ou modificar. Como é que você entende o nosso papel? Quando as mulheres conversam, então nós estamos conversando e a gente vai chegar a algumas constatações, talvez algumas conclusões se a gente estiver procurando uma conclusão. E daí termina a conversa e acabou. E o que muda isso na vida da gente? O que que você acha que pode acontecer para melhorar essa condição da mulher? O tempo. Eu acho muito difícil, assim. Claro, tem alguns eventos que eles são marcos históricos, né? Que de repente uma mulher eleita presidente, por exemplo, presidentar, é, algu- essas, esses grandes eventos históricos, eles começam a
a mexer com as placas tectônicas, tá? Mas eu acho que as conversas, por mais que elas terminem e a gente volte para casa e de repente uma mulher volta para um lugar onde ela sofre violência psicológica do marido, ou alguma outra mulher volta para o trabalho, ela continua sendo assediada e tudo mais. É essas coisas, né? Do tipo, a caravana passa, os cachorros continuam ladrando, mas ela vai passar. Eu acho fundamental esses espaços de conversa. Eu percebo que eu saio muito fortalecida quando eu faço essas conversas com amigas. E eu percebo que eu não havia percebido algumas questões que estavam em mim. E eu faço questão de, por exemplo, ter essas conversas com meninas que trabalham comigo, que são mais novas. Tem uma estagiária, eu tenho uma outra assistente, são mulheres mais novas que elas têm também muita percepção, mas aí elas ainda estão tateando o mundo real, né? E quando a gente conversa e a gente começa a mostrar coisas que eu passei, por exemplo, que eu ainda passo, que eu tô com os meninos, que eu preciso exigir coisas do pai, que eu preciso fazer com que ele esteja presente em algumas coisas, pague algumas contas, ou, né, ou até mesmo com eles, elas vão se tocando. Eu acho que essa questão da conversa entre o feminino, a gente vai se apropriando do que a gente de qual é o nosso espaço. Então, por exemplo, eu lembro uma vez de conversar com meu pai, que era uma pessoa que pertenceu à época dele, né? Com uns machismos, com alguns. E ele falava, né? Quanto mais velho eu fico, menos eu mudo de opinião. Falava isso com muita convicção, achava que não havia espaço mais para mudar, era quase que um lugar de resistência. E quando eu via ele naquele lugar de resistência, eu falava, puta, tá dando certo. Porque uma pessoa no lugar dele, que é homem, branco, hétero, com, né, com posses e tudo mais, se sentia ameaçada, é que as coisas estão acontecendo. E aí ele negava, por exemplo, a existência do machismo, ele dizia que tudo havia mudado. Ele falava, por exemplo, que a mulher dele hoje ela é vice-presidente do Tribunal Regional, era uma mulher desembargadora. Ela falava assim: você pode ver, hoje tem muito mais juíza do que juiz. Elas vão dominar. As mulheres vão dominar. Daí eu falava, pois é, então, elas estudam mais, elas têm mais a provar. E é isso, quer dizer, isso também vai ser um fato. Claro que vão ter mulheres com opiniões não necessariamente engajadas no feminismo, mas assim, cientes que elas estão no mercado de trabalho. Muito provavelmente arrimos de família, porque não ganham pouco. Então, as coisas não mudam muito rapidamente, né? A gente não vai ver muitas das mudanças, mas eu quero que meus filhos vejam. E eu quero que meus filhos tenham noção de que eu fiz parte delas, né? Eles, como homens brancos, pensem diferente. Isso aqui me cabe nesse latifúndio, por exemplo. Anular. Essa é um trabalhinho assim bem devagarinho que a gente vai fazendo, né? Que talvez a gente não veja o grande resultado, que talvez demore muito mesmo para acontecer, mas a gente tem que ir fazendo devagarinho. Das conversas, tenho lido bastante, é, tenho lido bastante, conhecer bastante coisa através de literatura, né? Estudo, eu não leio muito romance, leio sobre coisas, fatos, coisas que estão acontecendo de verdade, né? E eu aprendo bastante coisa, mas eu não aprendo tanto quanto eu aprendo numa conversa franca, assim, que a gente está conversando, porque tem aquela coisa de uma mulher contar uma coisa da vida dela, e você fala, nossa, aconteceu comigo também, e eu não tinha percebido isso, né? As coisas da violência, por causa desse curso da PLP, e também por causa do trabalho que eu faço com a menina criança, eu tenho bastante contato com o patriarcado e violências contra a mulher. E aí essa palavra violência tomou tem um outro significado para mim do que tinha há alguns anos. Porque tem muita coisa que acontecia na vida e que acontecia. As histórias da minha mãe, por exemplo, ela contava histórias que contava, ela não dizia eu sofri esta violência, aquela violência. Ela contava as coisas e a gente ouvia as coisas. Nossa, aconteceu isso. A gente não se apiedava dela, a gente não se indignava, porque é assim que as coisas são. E agora, quando você. Não, isso é violência. Não, isso que aconteceu é violência. E você começa a perceber, a gente não fica no. Não que a gente queira ficar num lugar de vítima, mas a gente começa a perceber que aquilo é violência e começa a se proteger e proteger as outras, né? Que é muito importante a gente proteger as outras também, não necessariamente só as mais novas, mas principalmente as mais novas, né? Para que elas não sofram porque é uma infinidade de violências que a gente aceita, né?
Nossa, olha que coisa maluca, né? Nossa conversa, o que que propicia? A gente não protege só as mais novas. Ao você, de novo, contar a história sobre a avó, sua mãe, a gente está relativizando o que aconteceu. Quer dizer, relativizando não no sentido ruim, né? Estamos colocando de novo, fazendo uma releitura do que aconteceu. Claro que a gente não se apiedava, claro que não existia isso, porque não existia essa sensibilidade. Quando a gente olha para o passado, mesmo a gente, ela não estando mais aqui, mesmo ela não podendo cuidar dessas feridas, a gente está cuidando, porque ao contar essa história novamente, a gente conta sobre um outro enfoque. E esse enfoque, ele é muito poderoso, porque quando eu falar da minha avó, quando eu falar de você, da minha mãe, das coisas que aconteceram, eu vou contar essa história diferente. Isso é muito importante. Por isso que eu acho que as mulheres têm têm muitas coisas na mão, é porque a gente fala. E também isso é social, e isso eu falo para os meninos, né, dessa coisa de menino não chora, menino não fala, menino embrutece. E ele tem um componente que eu acho que é do gênero, tem um componente que também é da personalidade, que tem meninos que falam mais, menos, mas assim, o componente social se sobrepõe a todos eles, porque o menino não chora, ele serve para todos os meninos. E a menina pode chorar. E a menina pode reclamar. E como a gente chora, a gente reclama, a gente fala alto, a gente ouve o que a gente fala, daí a gente repete a história 30 vezes, é uma forma de terapia. A gente conta pra gente mesma a nossa história, a gente reconta a nossa história. Ela é muito, isso é muito incrível. É muito incrível. Eu tento passar isso para os meninos, eles ainda não. Quando você Mas eu sou falou mãe, que, né? quando você falou que, quando seu pai dizia que ele não ia mudar, e você falou da gente percebe que está funcionando, eu também estou pensando nas mulheres no Afeganistão, que elas estavam todas fechadas, dois olhinhos, e de repente é só um olho. Fecharam um, elas só podem usar um olho, não pode dois. E agora, recentemente, há pouco tempo, eles as proibiram de falar. Primeiro, publicamente, não se podia usar, não se podia ouvir a voz da mulher em público. Agora estão proibindo que elas conversem entre elas à vista de qualquer pessoa, elas não podem conversar entre elas. E isso é o reconhecimento do poder. Claro, se a pessoa quer que eu cale a boca, ela sabe que o que eu estou falando pode não ser a coisa mais verdadeira do mundo, mas o que eu estou falando tem força, né? O que eu estou É dizendo tem pólvora. força. E eu vejo esse movimento dos Estados Unidos gigante agora. Inclusive, eles estão querendo tirar o direito de voto da mulher, né, americana. Então, esse movimento gigante também dos americanos. Você falar do Afeganistão, dá a impressão para a gente, é lá longe, são aquelas pessoas, e a gente tem uma visão de que lá, para lá as pessoas são menos evoluídas. Existe esse conceito, né? Naquele lugar lá, são menos evoluídos. É só estudar um pouquinho de história e a origem das coisas que a gente sabe que não é, mas tem essa visão. E aí dá a impressão de que os Estados Unidos é o modelo do mundo. Então, tá bom, não vamos falar de Afeganistão, vamos falar dos Estados Unidos. O que está acontecendo de retrocesso na, nos poderes da mulher, nos direitos da mulher nos Estados Unidos hoje, com relação a aborto, gravidez, dona, na propriedade do próprio corpo, né, de ser dona do próprio corpo, e agora tirar, assim, você imagina se isso passa, se as mulheres americanas, norte-americanas, estadunidenses, se elas perdem o direito de voto, que e está caminhando para isso, né? Eu ainda acho difícil, muito embora, assim, no meu olhar cético, acho que, assim, o cão. Como é que é aquela frase? O cão do fascismo tá só adormecido. Agora eu não vou É, parafrasear, não vou passar essa vergonha. Mas é isso, assim, você não pode fechar os olhos, né? Eu acho mais difícil que isso aconteça, porque eu acho que ainda tem uma democracia manca, mas tem pessoas com vozes, tem interesses. Eu acho que, inclusive, o capitalismo que se sobrepõe, a força do dinheiro se sobrepõe a tudo isso, não há interesse que as mulheres se calam, né? As mulheres são grande parte de quem consome. Então, se você tira elas da jogada, então por isso que eu confio, né? Quer dizer, confio em outros demônios ali para fazer para fazer frente a este é. movimento. Mas a gente está num movimento de retrocesso que é aqui, que é em todos os lugares, o Brasil também está passando por isso, né? É o fascismo. E eu vejo isso também
com um olhar assim, quando você dá um passo para trás para olhar um pouco mais, né, amplamente, você tem um movimento pendular, né? Você vê hoje movimentos não só, a gente não está falando só de machismo, só da questão da mulher, mas a gente está olhando assim para movimentos muito, tipo, falando de nazismo de novo, de fascismo de novo, de, de poucas pessoas, grupos pequenos, com vozes sobre todos os outros, né? Calando outros, e não é só calando, é colocando a existência dessas pessoas em risco, Uhum. né? Então, a gente, talvez, né, eu tenho uma amiga que fala, né, a gente, vocês boomers, eu sou geração X, talvez a minha, né, o boomer saindo da guerra, a gente viveu um período histórico excelente. Se a gente consegue olhar para trás, a gente, claro que toda vez que a gente olha para trás, a gente vai ver tudo muito melhor, a gente vai recontar essa história. Mas a gente viveu o auge da democracia, a gente viveu dos estados nacionais depois se transformando em globalizados, né? Aquela ideia de que todo mundo pode conviver com todo mundo, respeitando as diferenças e tudo mais. A gente passou por esse lugar e estamos esbarrando em outro, porque as pessoas se decepcionam com isso não responde às questões, né? Isso não respondeu os anseios das pessoas. No fim da história, a grande merda é o capitalismo, mas eu vou ficar. No fim, eu vou sempre falar que é isso. Mas, e aí agora a gente está fazendo um movimento contrário do pêndulo, e a história caminha, vai passar pela gente, né? Eu não acredito, porque eu acho que os movimentos feministas, eles, é, depois de Simone de Beauvoir, né, e os outros, anos 70, liberação sexual, as coisas caminharam num movimento muito mais rápido, né? Tem mulheres hoje falando em retrocesso, dizendo que o papel delas é aqueles mesmos, essas tradwives, essas coisas, enfim, meu feminismo permite que elas possam ser tudo que elas quiserem. Eu lamento muito, mas, enfim, o meu feminismo eu não posso ir contra, né? Se você quer ser tradwife, você quer morar em, você não quer trabalhar, você quer ser dona de casa, seja feliz. Seja feliz, deixa uma porta de saída, porque se amanhã você mudar de ideia, você precisa ter para onde correr. Porque, mas é triste. Eu vejo isso com muita tristeza, mas ao mesmo tempo eu vejo que é isso, assim, por mais que a gente vá para um lugar muito ruim, e que talvez os nossos filhos, netos, enfim, vai bater num lugar que vai voltar. Então eu não acho que não existe um mal que dure para sempre, sabe? É, a Marisa, essa que eu falei que eu conversei em Mulher Preta, ela fala da espiral, que a gente já ouviu falar isso bastante, mas ela chama essa atenção, que a gente volta para o mesmo lugar, mas não volta igual para o mesmo lugar, porque é uma espiral, né, que ela não é exatamente o mesmo ponto, a gente volta. O que eu vejo com, eu não uso muito a palavra medo, porque não é medo, e acho que nem talvez seja receio, sei qual é a palavra exatamente que eu usaria, mas o que eu vejo com atenção é a força crescente das religiões. Eu, como você, eu não sou contra e nem poderia ser a fé das pessoas. Cada um tem a fé que deseja ter, acreditar no que é o direito delas, e isso eu respeito mesmo, esse direito, mas o domínio das igrejas sobre as pessoas, e não são só as pessoas simples, humildes e sem estudo, mas principalmente essas pessoas que fazem a maioria, em número, elas compõem a maioria de nós. Hoje, uma senhora no trabalho que eu, antes de falar com você, eu estou vindo de um trabalho que eu faço voluntariado lá num assentamento. E daí a gente estava conversando, e tal, e veio o assunto, não sei por que que surgiu em um cantinho lá, o assunto do dinossauro. E uma mulher disse que os dinossauros nunca existiram. E daí a gente deu risada e ela insistiu que o dinossauro não existiu. E daí a gente disse, não, é porque você não estava lá, ninguém falou. Quem deu o nome? Quem disse que ele chamava tiranossauro? E daí a gente vai querer explicar um pouquinho. Não, daí vai falar dos ossos. Fizeram os ossos. Eles nunca existiram. Deus não fez, Deus fez o homem na terra, não teve nada antes do homem. Então, ela é tão presa nisso que não dá para, não dá para discutir, não dá para conversar, não dá para clarear uma mente dessa. E são muitas e cada vez mais. Uhum, O Igor, que é o meu neto caçula, vai para uma igreja também, ele vai para uma igreja presbiteriana. A gente não conversa muito nesse, porque eu tenho uma postura muito anti-religião e eu tenho medo de conversar com ele e ferir, e ele está começando nessa vida dele. Eu acho que ele tem que ter a oportunidade de vivenciar isso e escolher, né? Ele está com 17 anos, mas está na igreja. E eu tenho medo, aí sim, eu vou usar a palavra medo.
tenho medo do poder da igreja sobre essas pessoas, crianças, adolescentes e essa grande maioria de nós que são as pessoas humildes, né? Socialmente Não, menos é para ter, privilegiadas. é para ter. Quando eu falo do Caio, eu respeito porque, enfim, já tem 20 anos, né? Ele já faz as escolhas dele. Então, eu, como mãe, assim, um dos papéis que eu estou é respeitar, assim. Ele tem o ciclo dele, a vida dele. O que cabe a mim, e aí não sei se cabe a mim como papel por escolha ou por imposição, eu fico meio de gandula. Quer dizer, se a bola cair para o campo, se a coisa pior, eu vou ter que estar ali para botar de volta para o jogo. É esse papel que eu tô conferindo a mim em relação a ele, porque me angustiava muito a forma como ele se relaciona com a igreja. Assim, ele vai, eu acho que tem um papel bacana, mas é muito ódio, é muito maluco. O Humberto Eco, eu vi esses dias uma fala dele que eu achei maravilhosa, que ele fala assim que a igreja não olhe pelo amor, ela olhe pelo ódio. O amor não move, né? O amor faz com que você queira amar o outro e tudo mais, são poucos os que estão em volta, tá? Mas o ódio te motiva, o ódio te une a pessoas que você jamais sentaria do lado, assim. Você tem um ódio em comum com ela, você tá junto dela, né? E ele se perpetua com muito mais facilidade. E a igreja sabe disso. E ela mobiliza os ódios e não o amor, né? Então, quando eu conheço a palavra de Jesus, vou estudar em termos mais de história, né? Eu confesso que eu não pego a palavra na Bíblia e vou ler textos bíblicos sob a ótica da religião, mas eu faço esse estudo, esse olhar, eu acho incrível. Jesus foi um revolucionário. Uhum, E aí ele fala de amor, eu não vejo ele falar de amor, né? Ele é novo, talvez tenha muita coisa ainda para mudar na vida dele e tal, mas assim ele se transformou numa pessoa, assim, às vezes hostil dentro. Ele é meu filho, eu amo meu filho, mas eu não consigo conversar com ele sobre isso. Não, eu sou incapaz, porque eu começo a apelar um pouco para a racionalidade e a conversa acaba. E aí eu sinto pena, porque é uma pessoa que. Pena, né? Não é pena, vai. uhum, Pena é uma palavra horrível, mas eu sinto muito, é a minha projeção, né? Porque a gente estuda, vem de uma família que lê bastante, que mobiliza um ou outro pelo conhecimento, e ele recusa esse conhecimento, ele usa do que é uma crença para afirmar coisas que tudo é isso. Sendo que ele está numa idade em que se tem certeza de tudo, né? Hoje eu tenho dúvidas de tudo, eu tenho muito poucas certezas. Quanto mais eu chegamos envelheço, naquele lugar de só sei que nada sei, né? só sei que nada sei cada vez mais. Isso, nossa, isso me traz um conforto existencial. E ele está no lado contrário, que é da idade, está tudo certo, de muitas afirmações, muitas certezas, e a igreja vem e reforça esse papel, né? Eu acho triste. Acho triste mesmo. É. Ainda que a igreja tenha um papel social, que ela mobilize pessoas para sair do álcool, das drogas, da família, da violência, tudo mais. Eu entendo que existe esse papel, entendo o poder da igreja em pequenas comunidades e tudo mais, mas ao fim de tudo, assim, como a igreja se coloca politicamente no cenário, né? Político geral, né, de não pagar imposto, de poder eleger tantos deputados, estarem ali, estarem pautando todo o resto, todo mundo tem que ser daquele jeito. É É muito, dureza. muito pesadão, né? É. Muito, muito pesadão. Então, aí eu volto lá à pergunta. A gente vai mudar as coisas com o tempo, você falou, e com as conversas, com ações, né? A gente tem que fazer ações, tem que estar dentro das possibilidades, ações. Eu acredito muito também, além das conversas, eu acredito muito no exemplo, o exemplo silencioso. Que eu não tenho que, no caso de filho, no caso de neto, de toda hora ficar falando. Eu sou de falar, só não, que chega ao ponto que às vezes eles evitam contar uma história para mim, porque sabe que vai ouvir. Vem pedir um ketchup e já fica, ai meu Deus, vou ter que reservar Não uns vem de 10 graça. vou ter que reservar uns 10 minutos para pegar aquele ketchup na porta do lado aqui, né? E então eu falo bastante, mas eles não têm noção de quanto eu me calo. E eu acho que o exemplo silencioso também é poderoso, né? Porque, voltando para minha mãe, tem muitas coisas que eu
que eu me lembro, né, coisas de história da nossa convivência, muita coisa que nunca foi falada, mas que eu observei. E eu sempre digo assim, são exemplos para você seguir ou exatamente para você não seguir, né? Mas são aqueles exemplos que vão ficando. Então, acho que os exemplos são fortes também, né? Uhum. Talvez em alguns casos eles devam ser como é que fala? Premeditados, né? Premeditados que você, não, eu vou fazer isso para dar essa impressão, mas na maioria das vezes é como a gente se comporta, como a gente leva a vida, eu acho que vai. Você não tem filha menina, só tem um menino. Você acha que seria diferente? Na pergunta, né? Você acha que seria diferente? Seria diferente, mas essencialmente o que seria diferente se você tivesse uma filha menina, baseada nas suas sobrinhas, nas suas primas, nas suas irmãs, nas filhas das suas amigas? O que talvez seria diferente no seu papel como mãe? Ah, eu só posso me basear na experiência que eu tive com a minha mãe. E minha mãe foi muito maravilhosa. A gente teve uma relação super conflituosa, dentro de todas as possibilidades saudáveis que existem entre uma relação de mãe e filha. E conflituosa mesmo, assim. Existe uma tradição, vou contar para você, mas para ficar registrado no podcast, né? Eu nasci no mesmo dia da minha mãe. 22 anos ela fez, eu nasci e tive os gêmeos quando eu fiz 33 anos no mesmo dia, 1º de novembro. 1/11, ela fez 22, eu fiz 33 e, né, a gente repetiu. E tem a brincadeira que a minha avó, nossa avó, que era bruxa, rogou uma praga nela e disse que um dia ela haveria de ter uma Mariadéa na vida. E a Mariadéa nasceu. Só que, na verdade, em um dado momento, assim, olhando para o calendário, vendo quando ela ia parir, ela dobrou a aposta, né? A véia bruxa. Disse: se nascer no dia do seu aniversário, a praga vem em dobro. E minha mãe dizia que veio em dobro. Eu sei que entre mim e as minhas irmãs, eu fui a que mais contestei, a que mais pulei de castigo, a que mais desafiei. Eu era bocuda, eu era. E ela teve muita paciência, sim, paciência dentro daquilo que se exige da mãe, assim, de conversa, de sentar, de falar, como você disse, nós somos muito verborrágicas, então ela falava, 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 e falava, ai, caralho, não vou pedir ketchup, porque ela vai falar. E eu acho que isso é maravilhoso, eu faço isso com os meninos. Eu acho que eu faria exatamente igual, e eu acho que talvez eu não tivesse tanta sabedoria quanto ela teve comigo. Se eu tivesse uma outra menina, estaria muito pirada, porque eu acho que menina é mais esperta. Esperta no sentido de levar as coisas. Eles estão indo e falam, ai, parece episódio de Chaves. É o seu barriga entrando na vila e fala, ai, o Chaves vai apanhar. E nem adianta falar, né? Com menina, eu acho que a gente toma mais baile, né? Então eu acho que isso seria diferente. Seria uma bela de uma lição para mim, mas eu sou muito mãe de menino. Eu já Você já, percebi você isso, já assim. ficou nesse lugar, né? Já A fiquei nesse Camila, que é lugar. minha nora também, tem dois meninos, ela é muito. Às vezes ela pensa, se eu tivesse uma menina, tal, mas a impressão que eu tenho, assim, de olhar de fora, é que não cabe uma menina na casa dela. Não cabe. Ela é o galho e a galinha lá dentro e os meninos, os marido e os filhos são ali, são do ninho dela, né? Interessante isso, como que a gente vai se É, adaptando. Alguns dos papéis nossos, a gente, tipo, veste a fantasia mesmo, né? Tipo, é isso que eu sou, né? É assim que eu sou, é assim que são as super. coisas, né? Não, pelas brincadeiras, eu gosto de levar eles jogavam quando eles eram pequenininhos, levava para jogar bola. Eu acho que eu seria uma mãe muito relapsa no sentido de que, ai, vou dar banho, vou ter que lavar aquele cabelo comprido e pentear. Eu não penteio o meu cabelo, né? Então eu acho que assim, com menina eu ia ter que me reeducar para esse tipo de coisa, né? Não, sou feminina? Sou, mas tem dia que eu não passo maquiagem, tem dia que não é assim. Então eu teria que, não sei, a gente projeta, É, né? projeto, é. Eu Tenho, super eu curto a tenho um minha menino e a sobrinha, mas menina, né? O Hendrix é o mais velho, é o Andy, a diferença deles é um ano e... Não chega, é um ano e meio, a diferença deles. Ele faz agora, agora é mês de setembro, ele faz 45. Em março do ano que vem, ela faz 44. Então, são muito próximos os dois. E eu sempre digo que hoje eu tenho uma visão diferente, mas quando eu criei os meus filhos, eu criei um homem para ser homem, uma menina para ser menina. E na época eu era bastante consciente de que era isso que eu tinha que fazer, né? Com todas as podas que eu fiz para o Andy e toda a liberdade que eu dei para o Hendrix. Não acho que eu sou dona de tudo que deu certo e tudo que deu merda. Acho que eu não sou a dona disso, mas eu faço um meia-culpa de vez em quando, porque eu criei assim.
Mas é interessante com isso que você falou, a menina ela é muito mais incontrolável, né? Eu O acho. homem, ele é mais previsível, né? Ele é mais previsível, mas isso, lá vem seu barriga, né? Vou ter que... E as meninas são mais, a gente, as mulheres, Amadurece antes, a né? gente amadurece. Amadurece antes e é isso, a gente tem que ficar, e é claro, não dá para negar, e isso vem com equipamento, né? As meninas engravidam. Então, não que eu não me preocupe, e não que eu não tenha falado já para o Caio, né? Quando eu percebi a atividade dele, né, sexual e tudo mais, de dizer, né, olha a sua responsabilidade, olha isso, olha aquilo, e de como seria a minha atitude caso ele engravidasse uma menina e quisesse pular fora. Nossa, eu ia voar no pescoço. É, mas é isso, eu entendo que, por exemplo, se eu fosse mãe da menina, no caso, é aquilo que a gente conversou, né? Eu posso ficar falando no ouvido dele, mas a gravidez não está no corpo dele, Né? está no corpo da menina. Então, eu acho que esse é um diferencial e é isso que nos une, porque o fato da gente engravidar faz toda a diferença, Faz. para o bem e para o mal. Eu acho que faz, é. Tem um movimento muito grande que historicamente é recente, desse reconhecimento de uma deusa mulher, inclusive as pessoas querem simplesmente trocar o gênero. Deus não é homem, é mulher. Aí tem pessoas que falam que não, que ele é o poder masculino e feminino, mas tem alguns que são bem claros. É uma mulher, não é um homem. O Sadhguru, que é um guru indiano, eu vi uma vez uma fala dele que ele fala assim: as pessoas lá das Américas, da Europa, eles dizem que Deus é branco. Na África, eles dizem que é preto. Mas eu vou contar para vocês. Deus é marrom, ele é indiano, né? Ele fala, Deus é marrom. Ele fala num deboche. Mas tem esse movimento agora de que a mulher, que Deus é mulher, que é um movimento, eu acho esquisito. Quer dizer, pegar tudo o que Deus é e dizer, agora não, é mulher para querer trocar o quê exatamente? Querer mudar o Não, quê? eu acho que faz todo sentido. Tudo ganha um toque de ironia. Tipo, eu vejo uma mulher assim, sorrindo, tipo, Para mim faz todo sentido. Faz muito sentido. Eu sou muito fã de Helena Ferrante, por exemplo, né? E Helena Ferrante, não sei se você sabe, é uma escritora, eu amo os romances Assim, dela. aham. Ela trata muito do feminino, trata muito desses papéis, e todos os livros dela estão em discussão os papéis femininos, principalmente a mãe, a filha, a boneca, que aparece muito nas histórias, as relações, as mulheres, elas fazem todas as histórias, né? Os homens são coadjuvantes, eles estão ali, mas eles são joguetes. E ela é uma escritora que tem um pseudônimo, Helena Ferrante, a gente não sabe. E aí entra nessa história. Ninguém sabe quem é Helena Ferrante. Ninguém sabe se ela é homem, se é mulher. Daí fala, não. Quem lê fala, não, 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 não. Ela é uma mulher. Ela Realmente. é uma mulher, porque a profundidade que alcança. Claro, eu acho que tem contribuições masculinas, porque já identificaram quem é, enfim, ela é mulher, ela é uma tradutora. Tem um marido que é escritor também, tem uma filha que também a gente acredita, inclusive, que são os três, a gente, né? Eu já li muitas coisas, então é possível que sejam os três ali, mas ela mesmo é quem bota no papel. É uma mulher. É uma Uhum. mulher assim como Deus. É uma mulher. Então você não tem dúvida nenhuma de que Deus é mulher, houve um engano. Eu tenho dúvida que Deus existe, por isso que é uma mulher. Porque se fosse homem já estava muito mais fácil, entendeu? Não tinha muito mais Era muito mais mistério, sabe? evidente, né? Era muito mais Mistério, a evidente. gente ia falar, gente, sério, é isso, mistério, acabou, é isso. Quem matou Death Rodman? Leila? Ai, gente, não, Acabou. passa. Acabou já. É uma Então, mulher. mas o que eu quis dizer com isso é que existe esse movimento de trocar papéis, e É. eu não gosto muito disso, como se virar ampulheta, né? A questão do poder, por exemplo. Eu vou assumir o poder do homem. Quando uma mulher chega presidenta, não significa que agora ela é superior aos homens porque ela conseguiu aquele cargo. Eu não entendo assim. Eu entendo que é uma mulher que chegou lá, os homens estão lá e ela pode chegar também. Eu não sinto que seja bacana essa coisa de virar a ampulheta. Agora o poder é meu. Porque daí a história vai se repetir de uma maneira esquisita, né? Que Eu a acho que a gente gente agora vai comer. tem. Eu acho que a gente, desculpa te interromper, eu acho que a gente trabalha em camadas, eu sempre falo isso, né?
É como um jogo de xadrez que você tem os peões ali que eles vão avançando em direção, num caminho só em direção, frente, em frente, em frente, para abrir espaço para outras coisas chegarem. Eu entendo o feminismo, eu não sou dessa linha muito mais radifem, né, que eles chamam, o feminismo radical, que tem que subverter, que assim, eu não quero igualdade, eu quero vingança, né, quase Uhum. que isso. É, Eu não sou, não faz parte das minhas crenças, dos meus entendimentos, mas eu acho que elas são fundamentais para o movimento. Eu acho que a gente não consegue um espaço de diálogo, um espaço onde os homens entendam que, claro, você chegou aqui, portanto, você está no poder nesse momento, então a gente respeita. Não existe essa não condescendência por parte deles. existe. E aí, a gente tentando negociar, a gente sempre enfraquece, porque no momento que a gente aceita sentar na mesa, eles já estão num movimento, num lugar de superioridade. E aí, portanto, que eu acho que alguns movimentos radicais, eles entram meio para terra arrasada, não que funcione só para isso, acho que tem muito para contribuir, mas politicamente, quando eu penso, né, num jogo de xadrez, elas acabam É, com eu tudo e a sei. hora que tem ali, eles mais ali em outro lugar, né, a gente consegue conseguir dialogar, né? Porque daí eles começam a aceitar o igual para o igual, É, né? É muito difícil. Eu vejo muitos homens entendendo que o poder, onde as mulheres estão respeitando, mas por condescendência, não por acreditar que, tipo, ai, tá bom, vai. Vamos dar espaço para os negros, para as mulheres, para os PCDs, tá bom, vai. Mas esse espaço aqui, tá? Tá reservado. O resto a gente briga. E na briga sempre tem homem. por esse lado é verdade. Tem hora que tem que entrar na porrada, para competir, porque se é um mundo de competição, tem hora que a gente vai ter que competir, né? Tá certo? Vai ter que competir e vai ter que lutar para vencer, né? Se for a É, competição, vai ter que lutar para vencer. eu acho. Incrível, né? É incrível. Sobre, eu tive então, eu falei que eu estou fazendo o curso de PLP, estou no comecinho do curso, é, acho que a gente está no segundo mês, eu acho, e nós fomos à Defensoria, Pública em São Paulo. Para quem não sabe, acho que eu nunca mencionei, eu sou de Sorocaba. A gente já está no número 25 do podcast, mas eu sou de Sorocaba, São Paulo. E a gente foi para São Paulo, lá na defensoria, e a gente ouviu vários defensores das várias áreas que eles representam. Impressionante as histórias que as pessoas estavam contando. O que eu notei é que o único homem que tinha lá, que entre todos que falaram com a gente, o único homem era o defensor do consumidor. Todos os outros, todas as frentes, LGBT, da mulher, da cor, da etnia, não me lembro exatamente como chama essa defensoria, mas todos são mulheres. Então, estão as mulheres na luta e o homem nesse lugar. Eu não sei se há mais homens lá, mas de todos que vieram falar conosco, que vieram vários, só veio um homem que é defensor do consumidor. E esse lugar da mulher político, você já falou bastante sobre isso quando você fala de que a gente tem que entrar e tem que correr na. Muita mulher não, ainda hoje não quer conversar sobre política, acha que não tem que conversar, que não é legal conversar. Hoje eu tomei um Uber para vir aqui, vou ilustrar o que eu estou falando. Peguei um Uber para vir aqui e a gente começou. Eu tomo muito cuidado de falar com as pessoas, né, de Lula e Bolsonaro e esquerda e direita, para não criar conflito, principalmente quando você não tem tempo para conversar, né? Um Uber veio, chegou, não tem tempo para conversar, então toma bastante cuidado. Eu falo, se fosse o Lula, se fosse o Bolsonaro, dou uma ilustradinha assim, mas não fico. E daí essa era uma mulher que me trouxe e ela falou que ela não vota. E aí ela não é responsável por nada. Eu falei, não, você é responsável. Daí a gente ficou nisso. Nessa chegada, eu falei, você é responsável. Ela falou assim, não, meu pai já ensinou, perante Deus. Ela falou, se você vota num candidato e ele não é bom, ela, ela é claramente contra o Lula, porque ela se colocou contra o Lula, não se posicionou a favor de Bolsonaro, mas se posicionou claramente contra o Lula. Daí ela falou, você vota no Lula e ele faz as coisas erradas, por baixo do tapete, como ele tem feito, se você votou perante Deus, você é responsável. Eu falei, pois é, você é responsável de qualquer forma, perante Deus, perante a sociedade, perante você mesmo, você é responsável, porque não votar, daí fui fazer a matemáticazinha de quem não vota e tal. Daí ela saiu meio um sorrisinho amarelinho, acho que ela levou para pensar na casa dela, né? Mas tem muitas mulheres que não querem conversar sobre política porque não nos cabe.
O que você diria para essas mulheres? Uai, só nos cabe, né? Eu acho que não tem condições da gente fazer qualquer mudança sem estar na política, né? Eu acho que você tem movimentos, todo movimento é político, todo movimento. Isso que você entrou no Uber, quando você conversa com uma mulher, isso é um movimento político. As pessoas falam sobre política como se fosse algo feio e sujo, porque a gente está falando só de política partidária, e nem essa eu acho feia e suja, acho ela super necessária. O feio e sujo é o ser humano, né? É política partidária, é política organizada, mas o que a gente está fazendo é política. Qualquer interação com o outro que você está permeando ali, está abrindo espaço, tá ajeitando. Quando eu falo com o meu vizinho para ele não parar o carro bem aqui na frente, que ele pare um pouquinho lá, a depender de como eu falo com ele, eu tô fazendo política, ou eu tô ameaçando, então a linguagem diz tudo, né? Mas eu discordo que eu acho assim, eu acho que as mulheres, discordo que as mulheres estão menos falando sobre política, eu acho que as mulheres têm mais participação política hoje, muito embora exista hoje, eu acho engraçado, o partido da mulher, alguma coisa assim, que são, a maioria são homens, são pouquíssimas mulheres que estão nesse partido, procure. Acho que é Partido da Mulher, Partido não sei o que, feminino, alguma coisa assim, ridículo, enfim. Mas você vê as mulheres em cargos, principalmente cargos de concurso. Porque daí você, de fato, você precisa. Existe a meritocracia, né, mais pura na palavra, né? Sem, sem atribuir questões outras. Então, você faz o concurso, as mulheres passam mais do que homens. Então, as mulheres nos lugares do Estado administrativos, isso começa a mudar um pouco o jogo. Então, quando eu olho, quando meu pai dizia, tá vendo, tem mais mulheres juízas do que homens, falava, isso não quer dizer muito, mas quer dizer sim. Quer dizer sim, eu acho isso importante. Mas a gente não vota em mulheres. Bom, A isso eu falo gente, a sempre. gente, nós, grupo, mulheres, a gente tem muito pouca representatividade. Porque tem poucas mulheres colocadas para serem votadas. Por isso que, inclusive, existe ali acho que um regramento que exige um número mínimo de mulheres, porque os partidos ainda são dominados por homens. E isso vai ser mudado. Efetivamente, eles são obrigados a colocar mulheres. Mas, por exemplo, é uma das coisas fundamentais que eu falo, claro, eu e minhas amigas, bastante politizadas, bastante, assim, bem. Né, a gente está no topo da cadeia, a gente não pode negar isso. Nós temos, por princípio, que votamos em mulheres. Muitas das mulheres que eu conheço, das minhas amigas, a gente fala, eu só voto em mulher. Para o legislativo, obviamente, porque tem mais opções. Às vezes você vota para o executivo e você não tem uma opção de mulher. E é lógico, a mulher tem que estar no meu espectro ideológico, né? Não vou votar na. Como é que é o nome da mulher que é senadora lá, que é da igreja? Que é amiga da Michelle? Eu jamais Ah, votaria nela, ah. por Então, não é exemplo. votar na mulher pela mulher, a gente tem que investigar. Assim como eu não vou votar na mulher preta ou no homem preto porque ele é preto. Então, tem muito. Quando é época de eleição, eu tenho vários amigos que são pretos, e daí recebo os WhatsApps, né, que as pessoas mandam as mensagens. Ah, vota no Ademir, que é preto, vota no Juscelino, que ele é preto. Não, acho que Não, o primeiro peraí, corte é a né? ideologia, porque é isso, É, não interessa o gênero, a cor, da onde vem, nem nada. Não é, acho que a identificação ela vem depois. é, Primeiro eu quero dizer, isso aqui importa, porque óbvio, a ideia, o que vai ser defendido, porque você tem, por exemplo, eu também vou esquecer o nome do menino lá que veio para a Câmara de Vereadores de São Paulo, que era um homem negro. E dizia que era contra cotas, por exemplo. Ele achava que isso. Então, ele tinha um discurso, era do Partido Novo, né? Esqueci o nome dele. Mas, enfim, do Partido Novo defendendo uma série de ideias do identitarismo, dizendo que isso era uma mácula para ele, que era homem negro, mas absorvendo todo um discurso da meritocracia. Não, eu quero vencer pelos meus próprios poderes. Fala, amigo, você está falando de um lugar que, tudo bem, você alcançou, mas quantas pessoas como você alcançam, né? Então, assim, invalidar esse debate para mim é muito triste. Então, eu é, jamais votaria num homem como esse, porque ele não dialoga com as minhas ideias. é. Então, Mas são dentro do campo as das minhas ideias primeiro, ideias, as ideias, as propostas, a gente tem que analisar claro, as propostas daquelas pessoas, o passado delas, né? O que elas já claro, fizeram, tem que olhar. E aí sim, eu tenho esse quadro, então eu sim. vou votar numa mulher.
né? Isso. Eu E acho que isso mulher é preta, eu importante sempre também. é É. meu primeiro. Eu sempre em algum lugar coloco também, mas não assim, só para olhar, essa mulher é preta, eu vou votar nela, ou essa aqui é uma mulher, eu vou votar nela. A gente tem que Não, saber em não. quem está votando, a gente tem que Sim, conhecer um pouco, né? sim. Tem que ter força. Essa é a política, o trabalho. Tinha outra coisa que eu ia te falar, de mãe, se fosse mãe de menina, e tinha uma outra coisa. Ah, sim. Você teve, o Caio, com quantos anos o primeiro filho? 28, 27, Como? 28. Foi em 2005. 28, porque daí eu fiz 29 aquele ano e fiz 30 em 2006. Então já estava numa idade boa. É. Agora, como mulher, mulher vivida, mulher experiente, mulher politizada, mulher advogada e mãe dos meninos, vamos, eu queria que você deixasse não é uma mensagem, mas uma fala para as meninas. Tem muitas meninas hoje, muita menina, menino também, mas as meninas que eu converso, que não querem se casar. E não querem se casar, muitas delas não é só para eu vou seguir minha carreira, eu quero vencer na vida, não. Estão contra o casamento e a família no sentido de que estão vendo uma coisa feia pela frente, enxergando os pais, os avós, as vizinhas, as mães das amigas. O que que você diz para essas meninas com relação à família, formação de família? Bom, eu não casei, né? Embora eu tenha casado duas vezes, assim, eu me juntei com o pai dos meninos, nos separamos e hoje eu vivo um relacionamento estável há bastante tempo, há 13 anos quase, e nós moramos em casas separadas. O que eu acho é que talvez, de fato, o modelo de casamento que supõe viver para sempre juntos, a gente faz uma promessa hoje aqui, é um cheque pré-datado para daqui vários anos que você não sabe nem se vai ter fundo. É, pode ser que não dê errado, mas que não é isso, né? Não é só esse formato que existe. Eu acho que buscar no outro um companheirismo, eu acho super importante. E se não, tá tudo bem. Na verdade, eu vejo com mais simpatia essa história das meninas não quererem casar e talvez mudarem de ideia do que ao contrário, do que achar que elas vivem para. Elas precisam viver para se casar, Uhum. e aí é uma aposta num futuro que não tem muito sentido. Eu vi uma conversa, não sei se foi, acho que foi num filme ou num seriado, que a garota ia se casar e a mãe vira para ela e fala assim: não é o fim. Tipo, ela estava se preparando para o casamento que ia ser o dia que ela ia se tornar feliz. E aí todos os contos do Felizes para Sempre, eles terminam no dia do casamento e depois acaba. O casamento é só o começo e é duro. É duro você conviver com uma pessoa, conviver com filho, conviver com amigo, conviver com mãe, com pai, é duro, porque você precisa abrir mão de um monte de coisa para poder existir, né, a coabitação. E isso é possível desde que exista igualdade. Eu acho que a igualdade, o respeito, eles estão, se você se pauta por isso, eu acho que é possível sim. Da maneira como a gente encontrar. Eu encontrei a minha, a gente tem espaços diferentes e é possível. É legal, eu acredito nisso também, que a união de um homem e uma mulher, ou duas mulheres ou dois homens, a união de seres que tem esse planejamento que pode não durar a vida inteira, mas esse planejamento de vamos construir alguma coisa junto, inclusive com a possibilidade de ter filhos, independente do gênero do casal, eu acho que é super positivo. Eu converso quando as meninas vêm, não vou casar, eu não precisa casar e fazer o casamento e não é isso, não é sobre isso, né? Mas não optar já desde a adolescência, vou ser sozinha, também não é bacana, porque é legal ter uma Isso é o companhia. tipo da coisa da história que a gente só escreve fazendo. Não é um papel que a gente. Não ter controle sobre isso, acho que é a parte fundamental, porque as coisas acontecem. Tem muitas coisas que acontecem. Aliás, acho que a maioria das coisas acontecem fora do nosso controle. É como a gente reage a elas que a gente tem controle. Fora isso, vive. É, Vive, sim, tenha convicções, né? Vai, e se permita aprender. Acho que é a única coisa que a gente pode dizer do alto dos meus 50 anos, quase. talvez o tal do script que a gente começou a falar, ele venha do exterior,
E daí é como a gente interpreta esse Como a papel, gente né? interpreta, como a gente É. reage, como a gente dança, conforme a música, né? Tem um livro do Richard Bach, não sei se você leu, que se chama Um. Você já leu? É Não, antigo, né? Richard Bach é muito antigo, sim. o autor de Fernão Capelo Gaivota também, que é mais famoso do que Um. Em Um, todos os livros do Richard, ele voa e sempre voa. Ele gostava muito de voos, inclusive ele morreu como Exupéry, se eu não me engano, num acidente também de avião. Mas enfim, ele está voando com uma mulher, que acho que é a esposa dele, e eles erram um pouco a rota perto da Califórnia e atravessam um portal dimensional. E eles vão para um lugar, os livrinhos deles são muito curtinhos, são um livro de banheiro, sabe? Muito curtinhos, mas as histórias são bacanas. Eles atravessam um portal dimensional e eles vão para um lugar onde todas as possibilidades aconteceram. Então, eu me lembro com clareza que ela, num momento da vida dela, a mulher, ela era pianista, um momento ela abriu mão de ser pianista e se casou. E lá ela encontrou o eu que seguiu a carreira de pianista. Depois ela encontrou um outro eu que não se casou com aquele cara que foi. Então, seria assim: todas as opções, todas as estradas, as bifurcações que eu tenho na minha vida, eu tomei esse lado, mas um outro eu tomou esse. Eu fiz esse, a outra fez aquele. Então, todas as possibilidades estavam lá. E eu acho que é isso, a vida da gente é cheia de possibilidades, né? Se existe esse mundo paralelo, não sei, mas é sempre assim, né? A gente vai. É, o Nietzsche fala disso, né? Do eterno retorno, que as possibilidades elas tendem não ao infinito, né? Porque chega uma hora que elas se esgotam. E aí, quando eu olho, eu acho incrível isso, porque eu gosto de onde eu tô, imagino que você gosta com todos os erros, mas se você fala assim, chega alguém pra você e fala assim, você tem uma possibilidade de voltar no seu passado e consertar um erro seu. Eu acho que eu ficaria e falar, se eu consertar, eu mudo todos os eventos que vieram depois. Aí eu fico imaginando se não tem os meninos, se não tem o Adriano, se não. Eu não quero. Eu não vou. Eu gosto de onde eu tô, com todos os É. erros e acertos. Eu, quando tenho esse questionamento, se fosse para o passado, para onde você iria? Eu iria para um passado histórico, não para o meu passado. É, exato, Não. exato. E para o futuro também não quero ir. Para o futuro não quero, porque deixa o futuro chegar com a surpresa No futuro eu não dele. quero estar lá, é só isso. O Nesse futuro eu futuro, não quero nem estar. o futuro eu não quero estar lá. A Aninha, que é minha cunhada, sua tia, ela, uma vez a gente estava falando sobre recomeços, e ela diz, a gente nunca, acho que foi ela que falou, a gente nunca recomeça, né? Não, não é recomeçar, é continuar daqui para frente, né? Talvez numa outra pegada, né? Tô andando essa estrada, então, peraí, essa estrada não tá boa, eu tomo uma outra estrada, não é um recomeço, você nunca volta, né? A gente nunca volta. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e eu gostaria que você deixasse a sua palavra final para as pessoas. Acho que todas as palavras, acho que não deve haver uma palavra final. Acho que o que a gente deixa aqui é isso. Acho que as palavras precisam recomeçar, vai? Não há um recomeço, é uma continuidade. Acho que essa é muito importante esse trabalho que você está fazendo, muito incrível. Eu amei, eu sempre amo conversar com você. Que legal. Estou muito feliz de você ter aceito o convite, achado, sempre falo, a pessoa achar na agenda um horáriozinho para conversar. Muito, muito, muito obrigada. E a gente se vê uma hora Com dessas aí, a certeza gente que se se vê. repita também, Isso, aqui e fora daqui. ok. Beijo, Laura, beijo para os meninos e muito obrigada. Beijo! Beijo.